Uma boa noite, amigos e amigas aqui do Instagram. Estamos entrando ao vivo na nossa live semanal. Amigos e amigas, nós vamos dar sequência em um tema que tem se estendido bastante como tema das minhas lives, chamado Perguntas e Respostas, ok? E eu tenho privilegiado algumas questões que eu recebo durante a semana que são um pouco mais extensas e não me cabem a gravação de um vídeo curto para responder essas questões. E essa primeira amiga, ela coloca aqui: fale um pouco sobre traição e sua visão como psicólogo, a traição em seus vários aspectos comportamentais. Gente, a traição ela nasce de um acordo estabelecido. E é um acordo que é estabelecido dentro daquilo que cada qual gostaria para si mesmo na relação e, em nome disso, se propõe a fazer a mesma coisa na interação com o outro. Um dos primeiros nichos psicoemocionais por onde surge a porta de entrada para muita traição é a autovitimização. Essa é uma das clássicas onde a pessoa, tomando os sofrimentos e as dificuldades vivenciadas na relação como pretexto e não tendo a possibilidade de diálogo e de acerto, frequentemente a pessoa começa a ficar tentada por aquilo que ela interpreta como sendo uma concessão possível face àquilo que ela tolera na relação. Então, autojustificada pelo seu próprio sofrimento, ela então se vê respaldada para uma traição. A autovitimização, portanto, ela funciona como uma maneira de se driblar as estruturas éticas da consciência, né? A traição também, ela também vai acontecer por uma certa ingenuidade, onde a pessoa num relacionamento, estando com a autoestima calibrada e conformada, ela então, quando vivencia o fato de ser admirada e desejada, isso daí pode entrar em comunicação com complexos não resolvidos e trabalhados, e por curiosidade ela vai lá e se permite. Isso porque o sexo com o outro, o sexo com o diferente, ele carrega esse enigma de algo que você ainda não provou, de algo que você ainda não sabe, de algo que você ainda não teve acesso. E isso provoca curiosidade. Provocação essa que se acentua ainda mais quanto mais a pessoa esteja envolvida com insatisfações e desgostos na relação presente. Então, a traição ela cria esse panorama psicológico de maior suscetibilidade da pessoa, né? A traição, uma outra porta de entrada, portanto, na esteira disso que a gente está falando. Nós falamos da autovitimização. Se eu pudesse colocar um segundo lugar, se é que haveria uma hierarquização para isso, porque nesse sentido a gente recai até naquele dilema filosófico: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque talvez essas duas razões habitem o mesmo patamar no pódio, né? Que é a carência. Sim, dependendo do modo como a pessoa se autodeprecia e se desvaloriza, em alguns casos ela inclusive chega a suspeitar do interesse do seu cônjuge por si mesmo. E se trata de um relacionamento de longo prazo
E somado ainda a possibilidade de desajustes e desentrosamentos entre os casais, e o parceiro ou a parceira então já não valoriza e já não interage, pelo menos do modo como o complexo da carência da pessoa exigiria para que ela então fosse autoafirmada e pudesse exorcizar as suas assombrações internas de inferioridade. Então, no trabalho, na rua, na academia, entre os amigos, uma vez ela sendo cortejada, uma vez ele sendo paquerado ou coisa do tipo, está aí uma interação que vai exercer uma fortíssima tensão de tentação, né? Uma fortíssima tensão de tentação pelo modo como a pessoa no dia a dia cultiva essa carência e essa autodepreciação, ficando, portanto, mais vulnerável a determinadas admirações que, pelo modo como a surpreende, né? No modo como ela fica surpresa com a situação, aquilo causa um inebriamento que, a depender do personagem com quem ela estiver interagindo, porque existem muitos abutres, né, por aí. Abutre é aquele sujeito, e eu coloco o sujeito tentando não aqui discriminar gênero, porque isso pode ser tanto homem quanto mulher. Existem aqueles abutres que, ao farejar carniça ou uma vítima vulnerável, eles então, e esse farejar é algo de... são intuições e vibrações sutis no modo como elas vão vibrando e fribilando, e o sujeito vai contornando, e aí naquilo em que ele vai cortejando, elogiando, cercando, falando, a pessoa carente, embora comprometida, acaba ficando embevecida por um sentimento de ternura associado com uma surpresa pelo modo como ela pôde ser admirada por uma pessoa de fora, logo ela que se sentia tão para baixo e desqualificada, seja por ela mesma ou seja pelos feedbacks que ela andava tendo na relação dela. Isso daí também é uma porta escancarada para a possibilidade da traição. Agora, também tem a traição que nasce do narcisista, né? Da pessoa narcisista. O narcisista, ele não se relaciona com gente, ele se relaciona com coisas. E a fase em que um narcisista mais transparece simpatia, gracejo, cavalheirismo, envolvimento, afeto e cordialidade é na fase da conquista, porque ele está naquela fase que tudo nele brilha na intenção de conquistar, de atrair. Mas uma vez que ele vê que a conexão se formou e que a atração se estabeleceu e que já não demanda de muita coisa a se fazer para então aquela pessoa caminhar junto com ele, gostando dele, aí o narcisista ele já faz com o seu parceiro ou parceira aquilo que ele acaba fazendo com todos com quem ele se relaciona, ou seja, ele objetifica a pessoa. E aí, nessa direção, a gente falou dos carentes, né, que são aqueles cuja porta de entrada para a traição é a própria carência, e existem uns cuja porta de entrada para traição é a adoração a si mesmo. Sim, é a autochibação. É o sujeito tão
idolatrado de si mesmo, que tem alguns que, tão enfatuados de si, eles pensam ser um desperdício ele estar numa relação com uma pessoa só. E de que aquilo que ele exala, né, ou aquilo que ele possui, ou aquilo que ele é, né, precisa ser algo compartilhado e que, por conseguinte, inclusive, retribua a ele mesmo com prazer e satisfação a grata disponibilidade que ele tem de se oferecer para quem o deseja. Vocês podem parecer, isso tudo pode parecer que é brincadeira, mas eu estou aqui apenas buscando traduzir em palavras energias, né? Porque o narcisista, ele se sente tremendamente tentado em ficar, porque embora ele ainda tente dialogar com certos preceitos de natureza ética e moral, de relacionamento, ele, por outro lado, ele não consegue dizer não, porque existe um autoendeusamento tal que ele se sente na obrigação de gratificar e de satisfazer aquela situação. E isso é triste. Inclusive, quem frequentemente passeia pelas sendas da baixa autoestima faz a leitura desse tipo de perfil como se fosse um sujeito de grande autoestima, como se fosse um sujeito, sabe, de bem com ele mesmo e com amor próprio. Mas, por favor, não confundamos os termos, porque, na verdade, narcisismo não é boa autoestima, e muito menos amor próprio. É uma idolatria sobre si mesmo, ao ponto de passar por cima do outro até sobre aquilo que ele não gostaria que fosse feito com ele mesmo. Porém, cego pelas suas próprias razões e sentimentos, ele não enxerga o outro como gente, mas apenas como coisa, né? Então aqui eu estou desdobrando algumas situações psicológicas sobre a traição, e talvez um último ponto que eu falaria aqui sobre traição, inclusive esse ponto nós vamos entrar numa outra questão que eu vou ler aqui, que uma pessoa me trouxe, que essa questão, esse aspecto da traição, é a traição como uma paixão que decorre da interação do sujeito com o proibido. Sim, a depender do potencial de caráter que a pessoa tenha, em muitos casos ela não planeja, né? Ela não planeja entrar numa relação para atrair, né? Não, ela não planeja. Mas em função até dessas nuances que eu comentei aqui, ou até de possíveis outras portas de entrada, curiosidade, amor bandido, que é aquela paixão ensandecida, carência, narcisismo, enfim, seja lá pela qual motivação, essa pessoa, às vezes, até por uma circunstancialidade. Eu, inclusive, já observei muita traição acontecendo por isso. Circunstancialidade. Isso porque tem muita gente que, por não se conhecer, eu uso um termo, geralmente, nos meus atendimentos, que é ficar brincando de pular a amarelinha na beira do precipício, né? Por quê? Porque o tesão, ou a química, isso tudo são energias dentro da gente, isso tudo são forças instintivas da natureza dentro da gente. E aí,
funciona dentro da gente uma característica chamada ambivalência, que é a presença dos opostos, procurando a predominância no eu da pessoa. Logo, ao mesmo tempo que ela não quer, ela quer. E muitos, numa inabilidade em lidar com essa ambivalência, que é um sentimento característico do ser humano, ela não quer fazer, mas ela vive falando com aquela pessoa com quem ela se sente tentada para fazer. Sabe? É a história mítica do Éden, né? Adão e Eva receberam a proibição de comerem o fruto daquela árvore. Mas ao invés de eles passearem e viverem em todo o jardim, que era imenso, eles ficavam só rodeando ali em torno da árvore. Justamente da árvore que não podia. Inclusive, eu não me surpreenderia se eles firmaram justamente a tendazinha deles ali do lado da árvore. Olha, essa daqui é a árvore que eu não posso. Mas como é bela, né? Não, mas eu não posso. Só tô aqui porque tô aqui, ó. Esse daqui é o melhor. Você já viu? É assim que funciona a ambivalência dentro da gente. A gente não se permite, mas a gente não sai de perto, né? A gente sabe que não pode, sabe que tem um gapzinho ali na situação, mas a gente continua curtindo lá as mensagens, a gente continua stalkeando o perfil, a gente continua passando pelo setor da pessoa, a gente continua marcando aquele tempo no ponto de ônibus, esperando a pessoa passar de carro para, quem sabe, oferecer uma carona. Mas se houver um escrutínio objetivo da consciência, a pessoa vai estar dizendo ali, não quero e nunca trair, não penso nisso. Mas quando ela está nos contextos, onde ela está na proximidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo ali a seduz. E aí, nesses casos, aqueles que ficam assim brincando de pular amarelinha na beira do precipício, às vezes ocorre aquilo que eu particularmente chamo de alinhamento interplanetário. Vocês já ouviram dizer o que? Já ouviram? O alinhamento interplanetário é um fenômeno cósmico que só acontece de anos e anos. Mas acontece. É um fenômeno possível. Demora para acontecer, mas acontece, né? E aí, essas pessoas que ficam flertando, passando ali e olhando, nossa, que precipício legal. Não, mas olha, eu tô aqui, eu jamais me jogaria aí, né? Até que acontece o inusitado. Naquele dia ela brigou com o marido, o camarada brigou com a esposa, eles foram para o trabalho, deu um chabu, o pessoal teve que sair cedo, só ficaram os dois no setor. E aí, aquilo que já tinha de conversas e indiretas, aquilo que já tinha de clima entre olhares, ganha uma combustão que pouquíssimas consciências conseguem frear a coisa. Conseguem frear a coisa. E como que eu já ouvi? Felipe, eu não sei como, mas quando eu fui ver, eu já estava dentro do motel. Eu falei assim, pois é, porque brincar de pular amarelinha na beira do precipício é equivalente a você brincar de nadar naquelas praias que já tem uma placa ali, não entre, correnteza forte. Mas a gente vai lá e entra, porque a gente fica se achando exceções cósmicas, sabe? Aconteceu com todo mundo, mas com a gente não, né? Então, esse tipo de imaturidade e inabilidade no modo como a gente lida com a nossa ambivalência é a porta de entrada para muita traição.
de pessoas que, até na sinceridade da sua consciência, dizem que jamais trairiam, mas, a depender das circunstâncias, movida por certa curiosidade, por certo frenesi, e até por um certo tesão e uma estranha atração, ela, não sabendo denominar e não querendo olhar aquilo de frente, ela começa a dialogar com aquilo indireta e gradualmente, até que ocorra o tal alinhamento interplanetário, né? Mas enfim, então eu creio que todas essas questões podem responder um pouco aqui a nossa amiga sobre traição e em seus vários aspectos comportamentais. É claro, né, gente, eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar esse assunto. Acho até que se a gente cavasse aqui, a gente teria matéria para falar, meu Deus, até carnaval adentro. Mas essa não é a intenção. Espero de coração, pelo menos, ter dado uma luz sobre essa questão para a gente poder entender. Eu tenho aqui um comentário de uma amiga que diz o seguinte: química não é amor ou pode se tornar? Minha amiga, é interessante, você fez uma boa pergunta para a gente refletir. Os gregos, só os gregos, eles denominavam o amor de 5 formas. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas as 5, mas você tem o amor ágape, que é o amor espiritual com o divino. Você tem o amor eros, que é esse amor afetivo, sexual. Você tem o amor philos, né, que é o amor fraternal, que é esse de amizade, de irmandade. Enfim, você tem... e tem mais 2 e que eu aqui não estou me recordando. O nosso vocabulário, um tanto quanto mais precário, abarca essa fenomenologia toda sob uma nomenclatura só, ou seja, amor. Mas falando daquele amor que se desdobra numa natureza afetiva entre 2 pessoas que terão ali uma conexão para além da fraternal, sim, a química está envolvida. Inclusive é por não ter essa distinção básica que tem muita gente que confunde as estações. Tem muita gente que procura uma conjugalidade apenas baseado num amor fraternal. E aí, não tendo nenhuma conexão química sexual, a relação fica desbalanceada e com certeza leva, principalmente a pessoa que não se conectou, a angústias e dilemas terríveis, né? Agora, por outro lado, existe muito envolvimento afetivo que se conecta baseado apenas na química sexual. E aqui está um ponto que a gente precisa refletir. Existe muita gente com quem a gente se relaciona e que dá química, mas é uma pessoa completamente incompatível a nível de personalidade e da viabilidade de uma convivência fraterna enquanto casal. Inclusive, é exatamente esse o perfil que dá o nome que no popular a gente chama de amor bandido. Na cama é o céu, mas na convivência do dia a dia é um inferno. E aí, nesse tipo de pegadinha relacional, geralmente incorre pessoas que se utilizam do critério sexual como sendo o carro-chefe para nortear
a sua escolha relacional. De fato, o entrosamento sexual tem um peso considerável na equação de uma conjugalidade. Considerável, mas não absoluto. Porque para uma conjugalidade, para além do entrosamento sexual, é necessário você também ter potencial de conjugalidade na personalidade, no jeito, na maneira, na visão de mundo, nos valores, nos princípios e numa série de outras coisas que viabilizam uma boa convivência. Logo, nós estamos falando aqui de uma economia de elementos que precisam ser levados em consideração para um bom relacionamento. Porque se você se basear apenas no estopim do tesão, Felipe, ele me encostou, o negócio explode. Isso é maravilhoso. Agora vocês vão conviver, e eu já lidei com muitos casais assim, nesse tipo de repertório. Se encostavam, pronto, era uma viagem garantida para Vênus, né? Mas na hora de conviver, a discrepância era tão grande que a pessoa chegava a vivenciar dilemas do porquê que ela se submetia àquela situação. Porque acaba que é nessa interação que a coisa acontece. Então, respondendo aqui à amiga, química não é amor? Também pode ser, mas não se tem como resumir amor a química e nem química a amor. Sim, uma química pode dar ensejo à formação do amor, mas pode também não dar. E aí aqui, querida, eu sei que você não me perguntou isso, mas me permita fazer um casamento aqui com o tema anterior que eu estava falando sobre traição. Existe muita gente que, ao trair, prova um tesão extremamente exacerbado e que ela constata não ter sido possível viver com a pessoa legítima com quem ela estava. E isso acontece por causa da proibição da traição, pelo fator proibido na consciência que exacerba aquele tesão. E se de tudo, aquela pessoa com quem ela está traindo o seu cônjuge já é também uma pessoa que até fora desse contexto suscitaria um bom entrosamento sexual, então, nesse caso, é juntar a gasolina com a pólvora, né? Ou com o fogo, e o incêndio se torna fenomenal, né? Logo, nesse caso, a intensidade do tesão não tem como ser qualificado como amor ou designativo de que ele poderá gerar o amor. Porque eu também já encontrei muitos casos em pessoas que, inebriadas pelas intensidades daquilo que foi produzido a partir da traição, elas, vivendo a sua relação afetiva legítima de maneira morna, ficam seduzidas com o fato de que, se elas se separarem e tornarem o amante ou a amante a pessoa legítima, então elas vão perenizar aquelas intensidades que elas viviam enquanto estavam traindo. Mas isso é um ledo equívoco. Porque quando você torna o amante o oficial, a coisa psicologicamente muda de ângulo e de aspecto todinho. Mesmo havendo potencial para entrosamento sexual, com o passar do tempo, o amante que virou legítimo vai produzir na relação os mesmos desafios e impasses que você vivenciava na relação anterior, né? Então não se tem como se empolgar em relação a isso, né? De modo que, querida, respondendo aqui a sua pergunta,
Sim, química pode se tornar amor, mas isso não é uma matemática igual 1 mais 1 é 2, entendeu? Isso é algo muito subjetivo e que pode ou não pode rolar. Então, seguindo aqui, creio que a princípio não vi nenhuma outra questão aqui para a gente poder comentar. Eu vou passar para uma questão que eu recebi aqui. Preciso de ajuda para ajudar minha mãe. Ela vive casada com meu pai há 35 anos. Sempre viveu uma vida conturbada. Sempre foi reprimida e sempre teve muito medo dele, pois ele é totalmente narcisista. Aí ela abre parênteses. Tenho, inclusive, muitos traumas, porque o relacionamento deles era e ainda é tão ruim que me afetou bastante. Fecha parênteses. Agora, ela não tem mais medo dele. Se libertou. E vive a vida que quer. Sai sozinha, com as amigas, usa as roupas que quer, posta as fotos que quer. Ele não gosta de sair. Sempre diz que está sem dinheiro. Quando saem juntos, ela paga o dela e ele paga o dele. Isso quando ela não paga toda a conta sozinha. Ela já tentou se separar. Ficaram 1 mês longe. Mas a família dela, aí ela abre parênteses, minha avó, que é uma cristã assembleiana, pentecostal roxa, e toda a parentela a pressionaram a voltar. Fecha parênteses. Então ela voltou. E então aí, e estão aí até hoje. E só surgem novos problemas, óbvio, né? Não tinha como ser diferente. Só que agora é o problema sexual. Ele é diabético e sofre de ejaculação precoce. Porém, minha mãe diz que desde o início do matrimônio ele sempre foi assim. Eles têm brigado muito por isso. Ela tem apetite para todo dia. Ele sopra de vez em quando. Ele alega estar doente, mas não procura se tratar. E ainda manda ela procurar outro homem. Diz que ela mais parece uma cachorra no cio. Mas ela manda ele ir embora e ele não vai. Não a larga de jeito nenhum, por nada. Ela tem medo de separar e ser castigada por Deus. Me ajuda, me diga algo para eu mostrar para ela e quem sabe ela perca esse medo. Puxa, minha amiga, que a religião colocou nela. Pois é. Duro é recalcitrar contra os aguilhões, já diz um verso bíblico. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Pelos frutos os conhecereis. E Jesus complementa: não se podem colher uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. E a mãe dessa nossa amiga aqui chegou um momento que percebeu que não dava para colher uva de espinheiro. E aí ela resolveu se afastar para ver se ela encontrava uma árvore compatível com o fruto que ela gostaria de desfrutar. Mas aí os adeptos da religião dos homens, que são aqueles que não estão vivendo a situação, que não estão passando pela coisa, que não são eles que vivenciam a carência, que aturam a falência, que suportam a angústia, que brigam, que se transtornam. Sim, os entes da religião dos homens, em geral, são aqueles que vêm de fora. Nesse caso, é até a própria mãe dela.
sim, olhando de fora, diz: filha, volta para a boca do leão, porque essa é a vontade de Deus. E aí eu fico aqui, principalmente no TikTok, com uma série de pessoas me citando 1 Coríntios capítulo 7. Só que 1 Coríntios no capítulo 7, eles só leem recortes. Eles só leem frases fragmentadas, e porque essas frases reproduzem literalmente o que eles pensam que isso seja, logo eles se veem autorizados e na ousadia presunçosa de que eles sabem que estão falando a verdade. No entanto, eu quero aqui, junto com vocês, ler a colocação de Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele vai falar aos casados. É fato aqui notar alguns detalhes, porque senão vamos partir para uma interpretação literalista, que é uma das coisas que eu mais critico no ponto de vista dos religiosos. Então nós temos que entender o contexto. E o contexto é: Paulo, ele vivia sob a emergência de que o reino de Deus já se estabeleceria a qualquer momento com o retorno da manifestação de Jesus. É por essa razão que ele não casou. E é por essa razão que ele, inclusive nesse mesmo capítulo aqui, por mais de uma vez, recomenda de que é melhor que as pessoas permaneçam sozinhas, para que elas possam se concentrar apenas, para que elas pudessem se concentrar apenas na iminência do advento glorioso daquilo que Paulo acreditava que já estava para acontecer. Essa, inclusive, era uma expectação muito presente, não só de Paulo, mas de todos os demais apóstolos. Por isso você percebe na fala deles um senso de emergência. Mas os da religião dos homens sabem disso? Não. Eles só querem saber da descrição literal dos versículos. E é por não entender contextos que eles, presunçosos, porque o texto diz literalmente o que eles estão dizendo, então eles acham que são os detentores do significado daquilo. Tolos, cujo produto final dessa maneira de ler e interpretar é ficar impondo sobre os outros um jugo demasiado pesado para se carregar. Diga-se de passagem, exatamente o que Jesus denunciou em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas, que colocam um peso por demais sobrecarregado para os outros carregarem, enquanto vós mesmos nem com um dedinho o tocais, né? Portanto, nessa direção, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 10, tá? E Paulo, a partir do verso 10, ele vai dizer acerca do que é o ideal, para depois ele trazer uma perspectiva existencial. Então vamos começar pelo ideal. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Esse daqui é o ideal, ok? Um ideal que, inclusive, faz jus a esse senso emergencial de Paulo, no modo como ele tinha a expectativa do advento e do desfecho desse mundo,
ainda naquela peregrinação dele e dos apóstolos. Então, separou, não se case. Inclusive, ele fala para solteiros: olha, é melhor que não se case. Mas se for para viver abrasado, é melhor se casar. Se não der para controlar isso, então se casa. E a razão dessa fala de Paulo também carrega esse aspecto, dessa perspectiva que ele tinha da iminência da consumação de todas as coisas. Mas existe também o aspecto de um ideal que Paulo comunica aqui. Sim, um ideal desde lá do Éden, né? Era de que aqueles que se juntaram permanecessem juntos, né? E isso faz parte. Agora, veja o verso 12, que é interessante aqui. Se vocês forem nos meus vídeos, principalmente aqui no TikTok, tá cheios desse 1 Coríntios 7, 10 e 11. Mas eles ignoram solenemente o restante do texto. Agora Paulo ele fala sobre o ideal, agora Paulo vai dizer uma perspectiva existencial. Um panorama que, embora não seja o ideal, seja o mal menor a ser viabilizado num mundo caído e de pessoas relativas. E que justamente porque são relativas, por causa do pecado, por causa da queda, às vezes permanecer casado não é uma coisa que depende de um, vai depender dos dois, e se os dois não colaborarem, a coisa não vai para frente. Então, num mundo mau, onde nasceu cardos e abrolhos, e uma série de distorções e deformações aconteceram, criando incompatibilidades. Aí vocês acham que essas incompatibilidades e distorções não iriam acontecer também no casamento? Então, para que aquilo que foi criado por Deus e é bom não se estabelecesse como opressão, como escravidão para a vida de pessoas sinceras, procurando viver o melhor de Deus nessa terra, Paulo então faz uma leitura existencial a partir do verso 12, do mesmo capítulo. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e aí aqui incrédula, né? Crente já vai pensar que é aquele que não é evangélico. Porque é assim que eles fazem a tradução. Eles recortam o versículo da hermenêutica da coisa, cometem um estupro interpretativo e interpretam a coisa como se Paulo fosse hoje aqui dos nossos dias, né? Incrédulo é uma pessoa que não crê no benefício do evangelho, nos frutos de vida que Paulo enuncia lá em Gálatas 5. Amor, paz, longanimidade, benignidade. Sim, são pessoas que não frutificam nessa direção. Não frutificam a compatibilidade mínima para um entrosamento entre o casal. Portanto, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone, se esforce. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, tente caminhar, né? Se eu for transpor para os dias de hoje, procure uma terapia de casal, vamos tentar alinhar. Pode não ser o fim da trajetória, mas aí Paulo continua. Porque o marido incrédulo, ele é santificado, ele é influenciado no convívio com a esposa gente boa. E a esposa incrédula, ela é influenciada no convívio com o marido crente, gente boa, crente
na vida, no equilíbrio, no bom senso. Sim, existe essa fenomenologia de influência para o bem. E quando isso acontece, meu Deus, estamos no melhor dos cenários. Concordam? Né? Inclusive ele diz, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora possuem uma influência boa, ou seja, são santos. Agora o verso 15, esse daqui os religiosos nunca citam aqui nos meus nos textos aqui, eles ignoram solenemente o verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Vocês conseguem entender isso? Deus vos tem chamado à paz. Logo, o matrimônio não é superior às prerrogativas conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é. O matrimônio, pela via da recomendação de Paulo, é aquilo que cabe esforço, que cabe a gente caminhar mais uma milha. Mas face ao tempo decorrido e os envolvidos só se pioram, só se prejudicam, só se danificam. Meu Deus, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Agora fica aqui também mais uma pergunta intrigante de Paulo, no versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Porque não fica aí uma porção de crente dizendo, porque você tem que orar, você tem que orar, tem que orar. Aí tá lá, geralmente é o marido, comendo várias aí. E tá lá a mulher, não, ele vai voltar, porque tá a igreja inteira dizendo que ele vai voltar e que eu tenho que orar. E aí, inclusive, estabelecem uma referência moral de superioridade e inferioridade, como se o fato dessa mulher estar orando, suportando o fato de estar sendo corneada, enquanto isso ela está na igreja orando para o sujeito voltar, para quando ele voltar ela está cheirosa e disponível para reatar, que isso traduz o fato de que ela é uma mulher mais espiritualizada. Meu Deus, como eu lido com essas pessoas escangalhadas emocionalmente por causa disso. Porque não tem como isso não triturar e não moer a pessoa por dentro. E eu diria e digo, inclusive, que aí está uma das portas escancaradas por onde o diabo mata, destroça almas, disfarçado do sagrado, do bíblico e do evangélico. Meu Deus, porque é pelos frutos que me vem a certeza e a confiança de estar falando com essa ousadia que eu estou falando para vocês. E é Paulo aqui, ó, no verso 16 do capítulo 7 de 1 Coríntios, é ele que pergunta, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E olha que curioso, Paulo faz essa pergunta, mas no versículo 17, ele já passa para um outro tema, ele não responde. Sabe por quê? Porque essa pergunta não tem resposta. Não tem. Isso é um risco. Inclusive, está aqui uma querida perguntando, boa noite, pastor, e quando só um luta sozinho? Pois é, querida. Isso é um investimento de alto risco. Entende?
Você está aí lutando por quê? Lutando por causa da família, lutando por causa dos seus sentimentos, lutando às vezes por causa de filhos, porque essa é uma das coisas que eu ouço com demasiada frequência. Entretanto, todavia, né, você está lutando sozinha. E aí, o religioso, que, como eu disse lá no início, é aquele que olha de fora, é aquele que não está vivenciando a angústia que você está vivenciando, que não está, como também você vai estar num demérito espiritual, né? Um demérito espiritual de alguém que não orou o suficiente. Meu Deus, isso é covardia. Isso é covardia, isso é nazismo espiritual. Você entendeu? Isso é nazismo espiritual. E aí, por exemplo, olha o caso aqui que nós estamos lendo. Eu quero me ater aqui porque essa é uma resposta ao que uma querida me mandou aqui como a questão da mãezinha dela, né? Aí, o apetite sexual dessa senhora já começa a ficar associado como se ela fosse cachorra no cio. Mas tudo o que está acontecendo aqui é um desentrosamento. Um desentrosamento que a própria filha que me mandou a questão já é constatada desde que ela... E foi esse casal simular uma separação... Caiu todo mundo em cima dizendo, todo mundo que assiste de fora dizendo, fica junto, para aquilo que na verdade é absolutamente legítimo, é absolutamente positivo, mas vão criando rótulos negativos e aqui reside o perigo. O perigo desse rótulo negativo se introduzir na própria crença da pessoa sobre ela mesma. E é aqui que começa o X da questão. Porque essa mulher aqui, que por causa do apetite dela, passa a ser tratada como uma cachorra no cio pelo marido, e que eu não estou dizendo que ele esteja errado, ele só tem uma outra frequência, mas ele quer ficar junto, e quer ficar distratando, e quer ficar mandando ela procurar homem fora, como se isso não tivesse implicações psicológicas. Conseguem ver o nível? E aí ela diz que esse camarada, o pai dela, era narcisista, e eu concordo, porque ele só quer satisfazer aquilo que interessa a ele. E quer empurrar a mulher a dar o jeito para satisfazer o que ela precisa em outro canto, mas fica com ele. Nossa, tudo isso é malignamente adoecedor. Adoecedor. E na medida em que ela começa a introduzir esses rótulos como crenças equivocadas sobre ela mesma, e passar a sentir vergonha da sua sexualidade, do seu apetite, aí pronto, o estrago está feito, a doença está estabelecida e esse casamento passa a funcionar como algo pior do que um encosto, pior do que uma possessão maligna. E isso é muito triste. Gente boa e querida, eu creio ter trazido aqui a resposta para nossa amiga, que eu espero de coração que reflita em todas essas coisas que eu falei, e a minha oração é para que essa pessoa, para que a mãezinha dessa pessoa que mandou aqui a questão, não queira ser nada para ninguém além daquilo que Deus sabe que ela seja, e que se baste na justificação que vem de Deus. Porque disse Jesus, se os teus pés te escandalizam, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque mais vale entrar no reino manco do que ir com os dois pés lá para onde há choro
e ranger de dentes. É assim também com a nossa reputação. Certamente muitos, ao escolherem pela penosa decisão de se separar, porque isso para quem tem caráter é assim que é encarado, sim, ela terá a sua reputação altamente recriminada. Porém, se a tua reputação ilibada te faz tropeçar, é mais válido comprometê-la e caminhar na direção do reino do que permanecer com a reputação ilibada, mas caminhar em direção de onde há choro e ranger de dentes. Que a luz e o discernimento seja sobre esta senhora. Eu tenho outras questões também para compartilhar, mas hoje não vai dar, porque nós já extrapolamos o nosso período regulamentar. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Que Deus os abençoe. E, gente, aproveitem esse carnaval. Vivam como se não houvesse amanhã, mas considerem a possibilidade do amanhã chegar e você ter que lidar com as consequências. Porque nada em excesso faz bem. Portanto, equilíbrio. Que Deus abençoe vocês com luz e paz. Tudo de bom para vocês, gente boa.